personalizado. O que é isso, né? Então, quero que vocês saibam, isso aqui é uma maneira muito nova, muito original de ver a educação. Educação personalizada é você acreditar que cada aluno que você tem na sua frente é único, irrepetível, é uma pessoa humana, sabe, você mesmo, pensa em você, não sei se você já teve essas tardes filosóficas no domingo à tarde, em que você começa a se questionar, afinal, quem eu sou? Afinal, por que eu tenho esses talentos? Vocês escolheram os vossos talentos? Vossos gostos? Vocês escolheram o vosso temperamento, o modo de ser? Mas são questões que um dia ou outro você tem que se fazer. Vocês não têm, como eu, essa consciência de ter escolhido nada, mas tudo recebido. Será que isso tem uma lógica? Será que todos os talentos que uma pessoa recebe, suas capacidades, suas potencialidades, que são muito diferentes entre todas as pessoas que vocês conhecem, convivem, será que isso é tudo por acaso? É uma coisa aleatória? Ou isso tem um fim? Ou isso tem um objetivo? A educação personalizada diz que sim, tem um objetivo. Que é o quê? Você, pessoa humana, descobrir que você tem uma missão a realizar. Você tem um papel social que só você vai poder cumprir. E a educação personalizada, então, tem todo esse objetivo de fazer com que cada criança que está numa escola saia da escola com essa descoberta. Eu sempre nem que existo e vou começar a realizar. Educação personalizada, então, não é um método. Qual é o método da educação personalizada? Não é um método. A educação personalizada é um estilo educativo de ver em cada um que você tem na tua frente uma pessoa única que eu tenho que ajudar ao longo dos anos a desabrochar essas potencialidades, de maneira que um dia lá no final do ensino médio a pessoa, eu sei quem eu sou, cara, encaixa tudo e agora eu vou para a universidade motivada e principalmente aberta ao outro. Educação personalizada é promover pessoas que entendem que a sua existência só tem sentido quando você quer realizar algo para alguém. Como é que está hoje a educação? Sejamos muito objetivos e sinceros. Concordam comigo que as pessoas hoje estudam para alcançar um objetivo financeiro? Para quê? Para ela se realizar como pessoa e ela tem que ser feliz, independentemente do seu papel social. Então, inclusive, posso mudar de emprego, se dá estabilidade, se dá dinheiro, eu topo. Não é assim que as pessoas estão pensando hoje? Isso é uma grande mentira educacional e gera depois uma imensa frustração. E veja, eu sou um educador há mais de 30 anos que eu trabalho com isso, que eu tenho a imensa sorte de trabalhar com crianças de 0 a 5 anos, que é o colégio real. Eu trabalho muito, a maior parte da minha vida com adolescente, portanto de 14 a 25 anos, esse período em que o cara está passando por essas descobertas, essas crises, essas frustrações todas, e trabalho também atualmente com pessoas casadas, já estabilizadas, e que estão na sua imensa maioria frustradas existencialmente. A imensa maioria dos adultos hoje estão frustrados.
para não dizer vazios, do ponto de vista humano e espiritual. Não dá um pouco de pena ver esse processo fracassado na imensa maioria de uma sociedade? Quem falhou? Falhou há 40 anos atrás, quando começaram a colocar germes na educação. Esse que eu vou mostrar ao longo das nossas palestras de hoje. Então, educação personalizada é dizer assim, cara, você tem que ver que o aluno que você tem na tua frente, ele é muito rico por dentro. Não é só inteligência. Ele não precisa só aprender matemática, história e geografia para depois fazer um vestibular, um Enem, e depois passar numa universidade bacana e aí conseguir um emprego e ele ficou com uma boa cabeça. Parabéns, você foi um ótimo educador e conquista intelectual. Mas e o resto? O resto não teve que desenvolver, não teve que educar, que potencializar. Quando você não vê um aluno na tua frente como uma pessoa completa, sabe? A sua ação educativa fica muito pobre, fica massificada. Sabe qual é o método de hoje? O método hoje das escolas é um método de massa, né? Você padroniza, formata os alunos para caber naquela forma. Pô, mas os alunos são diferentes, gente. As pessoas são diferentes. E você força a criança naquela forma. Vai ficar feliz a criança assim? Não, mas pô, ali tem artistas, ali tem músicos, ali tem engenheiros, ali tem escritores, tem filósofos, tem um monte de caminho, tem gente nervosa, tem gente calma, tem gente reflexiva, tem gente, tem tanta variedade, você vai fazer todo mundo igual. Não é estranho? Pensem bem, esta uniformidade da pessoa não violenta a pessoa? Por que tem tanta gente insatisfeita nas escolas, nas universidades? Porque todas foram formatadas a serem só um pouquinho de gente. Eles têm uma imensa potencialidade para ser gente imensa, porque ela é única. As coisas que nos deixam mais felizes é quando você sabe que você está sendo você. Conhecem esse princípio antigo do século V a.C., de Píndaro, famoso? Torna-te o que és. Não, qualquer pessoa humana, ela já tem ali um projeto dentro de si, que o Criador, ao pensar nela, colocou nela, e, portanto, para que ela possa alcançar esse ideal, esse projeto, foi lhe dando as capacidades em germe, em potência para se desenvolver, para que ao longo dos anos a pessoa vá desabrochando, e torna-se o que ela foi projetada, torna-se o que ela é. Reparem, a educação, em primeiríssimo lugar, como diz ali aquela sequência, é tornar você alguém. Quem é você? Essa é a primeira grande pergunta da educação. Quem é você? Você nasceu para quê? Quem é a tua identidade? Só depois você, ao saber quem você é, vai poder fazer com paixão o que você tem que fazer. O ser vem antes do fazer. Hoje a educação é ensinar as pessoas a fazer coisas, né? Tu vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser advogado, vou te ensinar a fazer. Aí o cara aprende lá, porque ele foi forçado pelo pai, pelo sistema, pelo cursinho, pelo que for, pelo dinheiro, pelo prestígio, pelo status. A pessoa aprende a fazer um monte de coisas, mas ele não se questionou. Mas você é isso aí mesmo? Vocês já viram pessoas frustradas mais na vida adulta? É por causa disso. O cara aprendeu a fazer um monte de coisas, mas ele não era aquilo. Ele não é engenheiro, ele não é médico, mas ele ganha dinheiro pra caramba, parabéns. Mas ele está muito defasado. Então, gente, quero que vocês percebam a gravidade disso. Eu estou falando agora que é uma coisa muito séria, gente. Se você não educa pessoas para serem, não interessa nada uma educação para fazer coisas. Sabe o exemplo que eu gosto de dar, coloquei ali para lembrar? Exemplo do martelo. Imagina você
que se encontra com um martelo. Você não sabe o que é um martelo. Vamos supor que você nunca aprendeu, porque você veio do Marte e encontra com um martelo. Um martelo? Eu não sabe o que é um martelo, não sabe para que serve um martelo, né? Então ele de repente começa a deve ser para misturar coisa, né? Deve ser um pisa-papel, né? Para voar papel. Deve ser para pendurar o casaco, né? Não sei, bota ali, fica o peso ali e tal, pendura o cara. O cara começa a usar o martelo, porque enquanto você não sabe o que é uma coisa, tudo que você for depois utilizar vai estar errado, né? Agora você sabe para que é, quem é um martelo. Então, agora já sei muito bem para que serve o martelo. O ser é o pré-requisito do fazer. Isso para um martelo, isso para uma pessoa humana. Por isso a educação personalizada é básica, gente. Se você não ajuda a criança a descobrir quem ela é e para que ela existe, que motivação ela vai ter na escola? Que motivação ela vai ter depois no futuro? Pensem, hoje a gente está vivendo até os 80, né? Até 90, né? Você já imaginou o período da tua vida, vamos supor que seja lá 25, quando você se forma, até os 90, vamos forçar um pouco a nossa conta. Vocês já perceberam quantos anos de frustração existencial uma pessoa tem com isso? Tu não acha melhor pensar assim, eu vou ajudar a minha criança a ser feliz até os 90? Eu conheço gente assim. Mas o cara se encontrou realmente quem ele era, então ele sabia o que tinha que fazer na vida, e o ter é uma mera consequência. O dinheiro é consequência de você ser uma pessoa boa e fazer as coisas corretamente. Porque você está motivado, é uma pessoa ética. Concorda comigo? Então, gente, é isso que eu vim falar hoje com vocês. Cada aluno pode ir sentindo desse jeito, ó. Sou único, irrepetível, ninguém é igual a mim, ninguém vai ser igual a mim, ninguém vai poder fazer aquilo que eu tenho que fazer. Isto é educação personalizada, é encontrar em cada criança esse petróleo que está ali dentro, que precisa ser explorado, precisa ser trazido para fora, para a criança produzir a sua realização pessoal. Entender que efetivamente, como eu já insisti muito, cada criança que você vê na sua frente, ela é única. Eu não posso formatá-la igual ao seu colega ao lado. Eu não posso olhar uma sala de aula, são 40 alunos. Isso não existe, isso não é educação. Educação, conhecem a definição dos gregos? Ares cooperativa nature, a arte de cooperar com a natureza. Cada criança tem uma natureza humana dentro, e você, professor, é um artista que vê em cada uma peça que eu tenho que trabalhá-la, tenho que olhá-la por dentro, eu tenho que ver o contexto dela, a família dela, o seu temperamento, o mistério de cada pessoa. Cada pessoa é um mistério, porque nós não abarcamos racionalmente a sua origem. Quem é cada uma? Você não é Deus, gente. E as pessoas querem muitas vezes se tornar Deus, trabalhando com a criança, impondo, mandando, obrigando. Muitos pais são assim, não são? Numa violência psicológica tremenda. Então, saibam que educação personalizada está centrada na pessoa, na sua parte cognitiva, na sua parte afetiva, na sua parte social, espiritual, temperamental, na sua índole. É um mistério. Eu tenho 5 irmãos, comigo somos 6. Todos somos muito diferentes, gente. Com os mesmos pais. Os pais que eu tive maravilhosos, exemplares. O ideal de pais eu tive. Mas os meus irmãos são todos muito bons, mas todos com uma índole muito estranha. Por quê? Por causa disso, há de fato um certo mistério na liberdade humana.
Você mesmo já deve ter se questionado com você mesmo. Cara, por que eu tomei essa decisão? É estranho, eu não queria nada disso. Verdade que você já se revoltou muitas vezes com você mesmo, tendo alguma escolha sua, e você não sabe nem explicar por que você escolheu isso? Porque há tantas influências hoje, e hoje a internet ampliou muito mais essa força. Você hoje é obrigado a tomar decisões que você não quer, e você não gosta às vezes, mas porque te obrigam. Ou então, por que você tem atitudes às vezes de bondade, e você às vezes de repente tem uns fervores de generosidade e de solidariedade que você também não sabe de onde vieram. De onde vem tudo isso? Tem um lado misterioso da vida? Não tem. Um educador tem que saber que isso existe. Então você nunca vai poder, aprenda isso por favor, a determinar nenhum aluno. Nenhum pai tem esse poder, nenhum professor. Eu vou investir no meu filho em tal ordem, e vou dar tal educação, em tal conversa, em tal treinamento, que eu vou tornar meu filho desse jeito. Isso não existe. O mistério da liberdade humana é um imenso mistério. E as coisas que eu mais tento fazer atos de humildade intelectual e aceitar isso, eu não consigo determinar a vida de ninguém. Mas eu tenho que então ajudar, na medida das minhas possibilidades, a dar essa formação, de modo que ela se torne o protagonista do seu aprendizado. Então aqui vem uma definição importantíssima da educação personalizada. O aluno ele se torna protagonista. Ele é que aprende, ele é que conhece, ele é que descobre. O professor, ele é o estimulador disso. Como é que é hoje? É o contrário, né? Hoje, você sabe muito bem que o ensino está muito apoiado no conhecimento e na capacidade do professor. O professor chega lá, bom dia meus alunos, vamos lá, caderno, página 11, capítulo X, vamos lá, e eu começo a explicar, entenderam? Não entenderam, né? E é uma coisa onde, como se o conhecimento dependesse dele, né? Do professor. É uma visão totalmente ao contrário. O aluno é aquele que tem que estar sendo estimulado para descobrir as coisas por meio do professor. É muito mais importante o aluno que o professor, porque ele que tem que aprender, é ele que tem que descobrir quem ele é. Dá para entender isso? Hoje, as escolas não descobriram isso ainda. Quer dizer, se eu não consigo provocar no meu aluno essa responsabilidade em aprender, eu estou perdido. Então, saibam que esta é o nosso grande diferencial. Então, agora eu vou abrir um destaque muito grande nesse slide, que é o slide que eu chamo de mãe de toda a minha formação educacional. Eu vou agora expor, ajudar vocês a entender muitas coisas. Eu mostro esse slide em quase todas as minhas palestras, na da tarde eu vou mostrar. É o seguinte, gente, é importante que vocês percebam que uma criança como você, adulto, tem 3 motores dentro de si para potencializar, para desenvolver. Um professor que educa apoiado nele, ele simplesmente vai fazer com que a criança desenvolva uma e única inteligência chamada a inteligência teórica, a razão teórica, que é essa capacidade que todo ser humano tem de conhecer as coisas, de entender. Beleza, é muito importante, a escola é básica para isso, evidentemente, mas, gente, por que tem gente que não consegue conhecer tão bem quanto os outros? Todos vocês já se questionaram com isso, né? Eu na minha sala, lá quando eu estudava, no fundamental, o cara era fera e tal, e aprendia com muito mais facilidade em determinada matéria do que eu, e vocês respondem assim, não, o cara tem um QI muito mais alto, né? Sorte dele, né? Eu falo, muitas vezes isso é verdade,
Mas será que era só isso? Ou será que os outros motores, que eu vou explicar agora que são, não estavam trabalhando? Até estavam atrapalhando. Tem gente que não sabe que tem que desenvolver também uma outra inteligência que chama-se inteligência prática, que é a capacidade de eu fazer escolhas na ação. O exemplo que eu dou é simples, tem vários exemplos. Muitos aqui sabem sobre calorias na comida, né? E tentam não engordar, as mulheres estão ali sempre mais preocupadas com isso, não é, Adriana? Né? E elas até leem toda semana na revista Veja sobre nutrição, sobre saúde, sai toda semana na revista Veja, alguma coisa sobre saúde, vocês podem perceber, e sobre nutrição, né? Então elas são especialistas. A razão teórica, a inteligência delas, do ponto de vista desse conhecimento, são ótimas, que não descem em todas as provas, mas depois elas são capazes, têm a razão prática para escolher aquilo que elas sabem que é errado. Agora pensa numa criança, né? A criança, ela ouviu da mãe: não pode mexer no videogame. A mãe saiu, vai lá, né? E desobedece, pega o videogame e tal. Razão prática dela, zero. Uma criança bem educada, bem informada, ela mesma escolhe o que a razão teórica mostra que é o bem para ela. Quer um exemplo? Semana passada, aqui no Porto Real, uma criança de 5 anos, o pré-2, chegou para a mãe e falou assim: mãe, dá para a senhora desligar a televisão para mim? Por que, filho? O programa está avisando que é para crianças acima de 10 anos. Isso é a razão prática. Mãe, a senhora deixou o sapato fora do lugar, mãe. Lá na escola nos ensinaram a guardar o sapato na sapateira. A senhora deixou na sala. As mães vêm falar com a Helena que elas estão sendo cobradas pelos filhos, estão sendo educadas pelos filhos, que elas aprendem isso muito rapidamente aqui na escola, porque é um período fácil para aprender isso. Está dando para entender o que é a razão prática? É uma capacidade de escolher sempre o certo e de fugir do que é ruim. Vocês acham que tem alguma lógica colocar no colégio aqui do Porto Real: proibido comer cocô de gato? Não tem lógica. Porque todo ser humano aprende muito rápido que isso aí não é conveniente. Ela não se sente forçada, não é porque a inteligência percebe rapidamente o certo e errado de uma criança. Então, a educação correta é isso, é formar a criança. Estão na escola, quando você vai educando, vai dando condições, nós vamos falar melhor à tarde, vai formando nas capacidades socioemocionais, quando a criança vai adquirindo virtudes desde cedo, ela adquire essa capacidade prática. A principal finalidade das virtudes é dar essa capacidade do autodomínio, de dominar, e que vem a terceira inteligência, a sua razão emocional, a sua inteligência emocional. Quantas crianças vocês conheceram que, por estarem com muita raiva de um professor de matemática, não conseguem aprender matemática? Eu fui desse. Eu estava bloqueado até o primeiro ano de ensino médio em matemática, porque eu tinha sido humilhado por um professor lá no primário. Aí teve um amigo meu que me desbloqueou, me lembro perfeitamente, sou amigo dele até hoje. Percebo então como essas inteligências estão relacionadas. E você, professor, bom professor, tem que ver dentro da criança essas 3 inteligências. Eu tenho que educar isso em sala de aula. De modo que a criança, atenção agora, não estou com muita vontade, gosto de estudar, mas eu devo estudar, porque meu pai já me falou várias vezes, eu reconheço nele o esforço para me educar e pagar a escola, e portanto eu quero estudar mesmo sem vontade. Isso é uma criança bem educada. Ao contrário, né? Adoro pudim. Ai, aquele pudim flan que está na geladeira, mas a mãe falou que é só para o jantar,
então não devo comer agora, vou esperar. Isso é uma criança bem educada. Isso é educação personalizada. É educar uma pessoa nas 3 capacidades que ela tem dentro. É fazer funcionar os 3 motores ao mesmo tempo, integrar os 3 motores. Quando isso não acontece, que é o que está acontecendo na educação, isso aqui não é muito valorizado, a escolha, dá-se um conhecimento desconexo, que não tem nenhum sentido com a realidade, elas aprendem um monte de decorebas e tal, isso aqui é tudo uma chatice, né? Estudar é chato. A pessoa não está sendo preparada para se encontrar, como nós dizíamos, como pessoa. Ela não vai cumprir o seu plano existencial, não vai ter nenhuma felicidade profunda. Vai ter a felicidade do que dá a inteligência teórica somente, que é dinheiro. E com o tempo ela ganha dinheiro, viaja o mundo inteiro e vai, que vida chata, já conheço tudo e não estou bem por dentro. Porque ela não alcançou o principal, que é a escolha do outro que vem pela vontade. Você só será feliz. Ou eu vou te falar, eu digo isso muitas vezes no dia, quando você estiver predisposto a viver para o outro. Quando você se sentir realizado fazendo alguma coisa para o outro, porque você existe para isso. Você foi criado para isso. Ninguém foi criado para viver para você mesmo. Pensa bem. Ninguém teria criado para você ficar na praia. A praia é um meio que você está pronto para ajudar os outros, para descansar, tal, porque você se cansa. Mas não há uma razão de existir egoísta e hedonista. É burra, é irracional. Agora, se o cara não for preparado para descobrir isso, ele vai achar que a felicidade é ter prazer, né? É ter dinheiro. E você vai depois enganar, ele vai se sentir muito frustrado. Então, gente, vocês estão começando a perceber agora, atenção que eu vou mostrar aqui, a raiz de fundo, né, do tal construtivismo, do falso construtivismo. O que é o construtivismo falso? É dizer assim, não, deixar a criança fazer o que gosta, deixar ela fazer as escolhas próprias, né? Ah, não pode pôr, né? Se ela não quer, não pode, né? Ah, deixa ela escolher as matérias que ela gosta, ela vai escolher quando vai fazer a prova, então isso tudo aqui, ó, fica inferiorizado, fica diminuído, fica atrofiado, e tudo isto vai sendo hipertrofiado, muito exacerbado, que é o que nós vemos, uma criança solta e tal, então os pais falam, ai, minha filha está tão feliz, ela vai na escola e só faz o que gosta. Aí muitas escolas não têm dessa ideia, né? E eu falo, meu Deus do céu, os pais estão matando o filho, porque não estão construindo uma criança como pessoa, estão construindo um animalzinho que está só fazendo o que gosta, sentindo-se muito feliz quando é pequeno, e depois lá na frente, quando ela não tiver força de vontade para enfrentar as dificuldades da vida, quando ela não tiver uma cabeça boa para fazer as escolhas corretamente, né, vai ser enganada pela própria vida e vai ser fraca, depressiva, doente, que é o que nós estamos vendo em tantas crianças. Temos aqui um pai na escola, que é psiquiatra de crianças, e diz, pô, está crescendo muito, doenças infantis que antes não havia, hoje estão havendo muitas novas por causa desse desajuste humano. Está dando para entender, gente? Então, é muito bom que vocês percebam que na sala de aula eu tenho condições, agora vamos entrar mais como educadores, como professores, eu tenho condições de trabalhar esses 3 motores de forma muito bonita, de forma muito atrativa. Vamos ver? Eu costumo dizer que, sem dúvida alguma, a educação personalizada é ajudar o aluno a aprender sozinho, parece construtivismo, mas não é, sob a orientação do professor. Quer dizer, o construtivismo é assim, deixa ela fazer o que gosta, deixa ela escolher, deixa ela aprender sozinha, ela é a protagonista dela, mas de forma errada. Eu tenho que tornar a criança protagonista, mas com uma imensa influência do professor, com uma imensa direção de uma pessoa que sabe muito mais do que ela, evidentemente. A criança não tem condições nenhuma de escolher aquilo que não conhece. Não é verdade? Se não tiver alguém para lhe ajudar, ele vai ser muito mal orientado. Depois, motivar, aqui vem a segunda fase da educação personalizada, é motivar o aluno a querer aprender.
É tão bonito ver um aluno no Porto Real, aqui no P2, onde eles vêm para a escola vibrando. A escola para eles é um prazer. Por quê? Porque eles percebem o desenvolvimento desses 3 motores de forma harmônica e equilibrada. Então, nós somos animais racionais. O mais normal do ser humano, já Aristóteles dizia, o que deixa mais feliz ele é estudar, é aprender. Nós temos inteligência para isso. E é muito mais nobre o pensamento do que ficar na praia. Vocês percebem isso, né? Depois de um tempo você já está farto das coisas materiais, porque você não é só animal, você é animal racional e relacional. Você foi feito para se relacionar com os outros. Você foi feito para produzir alguma coisa para alguém. Só quando você for racional e relacional, a parte material te dá prazer verdadeiro. Porque ele é meio, não um fim. Pense em tudo isso, que é tudo muito profundo. Isso tudo está escrito nessas artigos que eu estou dando para vocês, refletindo depois com mais calma. Mas então, vem a terceira fase, que aqui nós valorizamos muito no Porto Real e aprendemos isso de fomento, é que nós valorizamos muito mais o empenho que o desempenho. Já vou mostrar como isso também se concretiza. Vamos ver então rapidamente como isso tem que ser trabalhado, não é, em sala de aula. Como é que isso pode ser concretizado? Isso que você fala é muito teórico. Você tem que ver no meu trabalho. Concordo que o modelo escolar hoje não possibilita aplicar esse método. Por isso é que tem que ser criada uma escola nova. Já que o Portugal está vindo na frente, está abrindo um novo conceito de educação que permite fazer isso que eu vou mostrar para vocês. Isso já existe em várias escolas que eu visitei. Tive há pouco tempo em São Paulo, o colégio Catamarã, esse parque do Catamarã, pode entrar na internet, você vê que tudo que eu vou falar agora existe. Tive lá visitando semana passada, foi muito bonito ver que eles se adaptam ao método. Eles também começaram em 98, né? Já tem muitos anos, nós estamos aqui muito atrasados em relação a São Paulo. Mas eles estão muito bem nesse método e funciona muito. E dá uma alegria trabalhar lá dentro, é uma coisa impressionante, uma coisa incrível. Todo mundo motivado, animado, tal, não é aquela coisa, aluno arrastando, aluno brigando, não tem esse clima, é um outro clima, é outra escola. Ele está motivado, ele está querendo aprender. Então, saibam, gente, que o primeiro passo da educação personalizada é fazer com que ele aprenda sozinho. E como é que se faz isso? Tem 3 técnicas. Uma delas chama-se zonas de trabalho. Então, saibam, gente, que as zonas de trabalho é a primeira estratégia que incentiva muito o aluno a aprender sozinho. O que é isso? Você coloca alguns dias na sala de aula, grupos, vou mostrar aqui agora, mesas separadas, e que em torno dela, pois, coloca o número de alunos X em função do número de alunos da sala de aula. Vamos supor que são 20 alunos na sala de aula, então 5 alunos por mesa. Para que isso? Para que o aluno trabalhe na mesa. Como? Trabalhando algum problema, algum desafio que o professor soube colocar em relação à matéria que ele já deu ou à matéria que ele vai dar. Exemplos. Pode ser só uma única disciplina, ou pode ser 4 disciplinas interligadas. Vamos dar o primeiro exemplo do matemática. Ele começa a dar aqui números para eles desenharem, porque estão aprendendo a desenhar os números. Aqui pode ser cubos, aqui pode ser laranjas e feijões e tal, e aqui pode ser tal. E através de algumas práticas, coloca lá algumas questões e os alunos têm que discutir entre si como resolver isso, como chegar a uma solução. Então repara, o que o professor está fazendo? Ele está fazendo com que o aluno se debruça num problema e na prática, estudando, comentando com o colega, e um ajuda muito o outro, eles chegam na solução. Depois, isso durante uma aula, durante 50 minutos, eles ficam trabalhando numa mesa e tal. Na outra semana, eles giram. Eles vão girando, cada um passa para outra mesa, e durante 15 dias ele passa pelas 4 mesas. Imagine isso durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Muitas atividades em torno de coisas muito concretas. É uma das formas do aluno começar a se debruçar em descobertas.
E aí que está o grande segredo do assunto, é o descobrir ele mesmo. Não anotar no quadro, como se faz hoje, e ela não tem nenhum sentido aquilo, aí depois chega em casa, dá uma decoreba, e depois chega a fazer uma prova, e não tem nenhum sentido para aquilo. Ele está só reproduzindo um conhecimento onde ele não interiorizou. Quantas coisas vocês estudaram mesmo, que era assim exatamente? Era descoberta do Brasil. Aparece lá, abre um capítulo 4. Mas por que tem uma descoberta do Brasil? Qual é a lógica de tudo isso? Porque ele aparece do nada, no meio da história. Mas quem é a história? Quem é você da história? O cara não está preparado para entender aquilo. Então, não está preparado, não está maduro, ele decora, né? Senão ele toma pau, ele vai para a recuperação. Então, esse é um dos primeiros métodos muito eficientes. Outro é as chamadas guias de trabalho autônomo. Um professor, sabendo que o aluno é o protagonista, eu tenho que fazer com que ele seja protagonista. Eu tenho que vencer a sua passividade, tornando ele proativo. Como? Eu faço uma lista de exercícios, mas não de exercícios assim, de atividades. Vai na internet e pesquisa tal coisa. Pega a Veja, página 24 e associa com o site. Depois pega o jornal do dia tal, procura o jornal, né, e faz um resumo em função dos 2 pontos anteriores. E por final faz esse resumo do livro. Isso é um guia de trabalho do aluno. O aluno começa a desempenhar um monte de funções, onde o professor começa a fazer com que o aluno começa a fazer relações com o mundo real. Não fica mais atrativo o estudo assim. O aluno se sente mais protagonista, como é o objetivo. Ele começa a ver que tudo tem uma lógica, então ele começa a discutir depois com os colegas e tal, o que ele está estudando, ele tem a ver com o mundo dele. Agora, nós não somos educados assim quando éramos pequenos, eu não fui. Me jogavam matéria, me jogavam fórmulas, me jogavam coisas sem eu entender a lógica, o contexto, a realidade, o que isso tem a ver comigo. Então, é isso que a gente tem que começar a mudar na educação. E depois, também incentivar muito, dentro ou fora da escola, trabalhos em grupo. Já acabei de explicar que hoje a socialização, nessas idades, ela é muito rica para aprender. Porque, como eu disse há pouco, eu só desbloqueei matemática com um amigo. Até então, eu não consegui entender. E vocês mesmos já aprenderam muitas coisas. Quando era uma ajuda a outra lá, todos vocês que nas vésperas de prova gostavam de estudar juntos por causa disso. Bem ou mal, se sentem seguros, se sentem querem compartilhar o conhecimento. Quando você fala para alguém em voz alta, você está aprendendo muito mais, concordam? Do que uma mera leitura do livro, etc. Então, todas essas ideias é só para mostrar como há muitas estratégias que eu posso adotar numa sala de aula para que ela aprenda sozinho e comece a ser protagonista. Depois, antes disso, agora vocês já perceberam, o grande problema está aqui, ó. Um professor que trabalhar aqui no Porto Real, ele tem que gostar muito de planejamento. Qual é o trabalho que dá para planejar tudo isso? Mas ele é pago para isso. Ele trabalha muito tempo planejando as atividades. O que acontece hoje? O professor aprende a dar umas aulas e reproduz aquilo todo ano, né? Sem trabalho de planejamento, porque não tem tempo, porque é desesperador, ir para outra escola, blá, blá, blá. Então, obviamente, ele não consegue. Agora, quando o professor tem tempo para isso, tem quase uma dedicação exclusiva para essa escola, então, evidentemente, há tempo para isso, porque isso tem que ser preparado com calma, tem que saber fazer essa interdisciplinaridade, né, que é uma coisa que dá muito trabalho, mas é muito bonito. Essa é o X da questão. Então, pensando em cada aluno, né, João? À medida que você vai conhecendo seus alunos, esse planejamento vai refletindo a realidade da sua sala de aula. Exatamente. Porque, como ele foi conhecendo que ele é mais rápido em matemática, vou dar um guia de trabalho automático exclusivo para esse que é muito inteligente, né? Aquele que é mais lentinho, que está um pouco a base, veio de outra escola, eu tenho que fazer um trabalho de base, eu tenho que fazer um monte de trabalho, para que ele estude em casa aquilo que está com deficiência. Então, repara, é personalizado. Cada um é único. E mesmo que sejam dois iguais em inteligência, eu já dizia, alguns são muito distraídos, outros são muito concentrados em determinadas disciplinas, então isso tem que ser trabalhado. Mas você fala, isso é impossível, eu quero um super-homem. Cara, um professor assim, ele tem que ser realmente um cara
vibrante com a educação. Quando ele está vibrando com a sua profissão, ele faz isso com naturalidade. Agora, quando ele vai fazendo de forma arrastada, pensando só no salário, obviamente ele não vai ter esse pique, não vai ter essa vibração. Muito bem. Depois, motivar para querer aprender algo. Esse é um verbo muito importante. Ah, mas pô, isso o cara não quer. O cara não quer nada. Se isso acontece, o que acontece é porque já há alguma falha no processo. Quando eu sei trabalhado no colégio, como aqui é feito desde a educação infantil, e agora vai ser trabalhado no Fundamental 1, então, obviamente, que há uma série de estratégias para você fomentar esse querer. Então, vejam só que coisas interessantes. Antes de eu explicar alguma coisa que é mais teórica, que a criança tem um pouco de dificuldade de abstrair, porque ela ainda é muito nova, sabe que a abstração começa só a partir dos 10 anos de idade. Ela não tem nenhum grau de abstração até os 10, 11 anos. Então não adianta você ficar dando grandes explicações teóricas, porque o cara não está entendendo nada. Ele entende o mundo concreto dela, e mais nada. Então, uma criança fundamental 1, ela tem que ser muito ajudada a concretizar aquele conhecimento no mundo dela, que é a única coisa que ela consegue captar. Ela vai entender isso? Então, o que um professor, por exemplo, ele vai explicar uma aula sobre energia, típico do Fundamental 1. Eu não posso chegar, por favor, alunos, capítulo 7, vamos lá, podem abrir. Vamos anotando aqui numa lousa, e aquela verborreia que eu chamo, aquela coisa chata, sem o que isso da energia? O que isso tem a ver comigo? Não, o professor começa inicialmente passando um filme sobre uma hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, maravilhoso, aquela coisa linda, todo mundo chora e tal, não é verdade? Depois ele faz um jogo, uma imagem em ação, por exemplo, ou ele traz de casa um jogo que tem na internet, os vários jogos educativos, quando você começa a criar uma expectativa, que isso vai ensinar daqui a pouco, né? Depois ele faz uma experiência, vamos todos conhecer o quadro de luz da escola. Então todo mundo vai lá no quadro de luz, sabe? Tem botões, tem fusíveis, hoje não tem mais fusíveis, né? E finalmente ele faz, agora alunos, vocês vão fazer uma pesquisa em casa sobre ar-condicionado. Quantos ar-condicionados tem em casa, quantos volts, se os pais economizam, quanto aumenta na conta de luz. Sabe por que eu estou dando esse exemplo? Quando eu fui lá semana passada nesse colégio de São Paulo, eles estavam fazendo exatamente esse trabalho sobre energia, né? Eles me pegaram no corredor. Ô professor, não tem nada a ver com o colégio. Não, uma pesquisa rápida. Aí eles me ligaram lá, fizeram umas perguntas sobre tudo que eu estava expondo agora, esse exemplo que eu estava dando exemplo. Então, eles me perguntaram como é que eu fazia com o ar-condicionado, como é que eu controlava. Eles iam respondendo lá, isso tudo sem ter tido nenhuma aula sobre energia, né? Alunos do 3º ano do Fundamental, portanto, 6, 7, 8 anos, andando pela escola. Imagina a correria, a alegria deles, andando, correndo, pesquisando, e depois eles tinham que entregar um relatório sobre as pesquisas que tinham feito naquele pequena escola para expor para os seus queridos colegas sobre a economia do luz em casa ligado ao ar-condicionado. Bom, diante desse todo esse preparo, uma aula sobre energia vai ser gostosa depois? Vai ter sentido? Vai ter lógica? Vai ter motivação? Ele vai querer aprender? É isso. Agora, se você não faz isso num colégio, é tudo chato, é tudo obrigado, é tudo goela abaixo, como se costuma chamar. Obviamente, isso não dá certo. Então, gente, como vocês percebem, essa segunda estratégia, como fazer com que ele queira aprender, depende de mim. Olha lá, construtivismo, deixa ele solto. Deixa ele solto, não vai acontecer nada. Agora, deixa ele solto, orientado por mim, motivado por mim, estratégias concretas, estudadas, relacionadas, com planejamento do começo, meio e fim, isso dá um resultado impressionante. Sim ou não? Depois, ainda a terceira coisa, a avaliação formativa, né? Isso aqui é um tema de uma palestra única, falar da avaliação na escola é maravilhoso, mas saibam que o fomento das vizinhanças, como eu já dizia, ele estimula muito mais o empenho que o desempenho. O que quer dizer isso? Olha, vamos supor que no primeiro trimestre, porque aqui a gente trabalha por trimestre, não por bimestre,
ele tirou nota 4. O aluno sente quando chegou o boletim. Um professor que trabalha em educação personalizada fala: bom, você não foi bem esse trimestre, concorda comigo? Eu vou te ajudar. É uma postura diferente. Eu vou te ajudar a recuperar esse conhecimento. Como? Então, durante o segundo trimestre, não tem só aulas de recuperação exclusivas, traumáticas, não. Ele vai, professor, ele vai dando umas fichas para ele fazer em casa, naquele esquema de guia de trabalho autônomo, né? Ele vai fazendo um pouco de exercícios. Um dia ele dá uma verificação da aprendizagem, chama VA, uma prova de 3 perguntas no meio da aula, lá quando os outros estão tendo aula normal, ele chama o aluno e diz: você hoje vai fazer essa prova surpresa, você está estudando em casa e tal, você está se recuperando. E o aluno, então, ele tem uma motivação de se recuperar sozinho com, atenção, que é a grande novidade do assunto, eu vou mexer na nota do bimestre, do trimestre, eu vou mexer na nota do boletim do primeiro trimestre. Se ele realmente conseguiu aumentar para 6, dá para entender? Ele tinha 4 no boletim, na recuperação durante o segundo trimestre ele foi trabalhando e a soma de todas as suas notas foi 6. Então, se ele estava faltando 3 pontos para ficar na média, que aqui a média para não ficar na recuperação é 7, né? Ele conseguiu, 7 menos 4 tinha um déficit de 3, ele aumentou 50% de 4 para 6, ele aumentou em 1,5 sua nota. Ele vai lá na secretaria depois com o papel e fala: vim mudar a minha nota. Professor, vai lá, passa de 4 para 5,5. Ele se recuperou dele mesmo. Vocês jogam para o aluno, né, a responsabilidade dele se recuperar. Isso é avaliação formativa. Ela motiva o aluno a estudar mais no outro trimestre. Como é que é hoje nas escolas? Espera o final do ano, a recuperação, dá aquela 3 aulinhas, uma prova de 2 mais 2 igual, aí põe já o 4 quase escrito, né? Aí ele põe 4 e passou com 10, beleza e tal. Era enganação. Não serviu para nada, aquilo só para um passar, ficar contente, também renovar a matrícula, beleza, né? Mas não é isso que me interessava, né? Então, quero que vocês entendam que isso aqui é muito interessante. Aí, aos poucos, jogando para o aluno a responsabilidade de ele aprender e de ele se recuperar, se ele não aprendeu corretamente por diversos motivos. Então, como vocês estão vendo, há várias estratégias. A gente colocou aqui vários exemplos práticos, uma educação muito personalizada. Isso aqui é frio pessoal, né? Você foi ajudando o aluno a se recuperar e ele foi conseguindo. Agora vem um momento importante da palestra. Eu já pus várias estratégias de educação personalizada do ponto de vista acadêmico. Agora eu vou aprofundar com vocês. A última parte da palestra é essa. Esse assunto de meninos e meninas. Vamos ver se vocês percebem o valor disso. Educação diferenciada, educação singular, educação especializada, tem vários nomes. O primeiro sentimento é de ser absurdo, mas tem que preparar para a vida. Meninos e meninas vivem juntos. Eu falei contra, eu falei que era proibido, eu proibi as crianças se misturarem. Eu estou mostrando que na escola isso pode ser um método interessante para a sua criança, e vou mostrar agora por quê. Está claro? Vamos tentar agora entender a lógica de tudo isso? Então, percebam, né? Que o conceito de igualdade é muito diferente do conceito de desigualdade. Antigamente se dizia sim que homem era desigual da mulher. Por isso ela não tinha o mesmo currículo, a mesma escola, era preparada para ser dona de casa e vocês iam ser os magnatas, empresários e ricos. Infelizmente isso existia até os anos 60, 70. Havia um conceito errado da mulher. E graças a Deus, o feminismo, o bom feminismo, recuperou tudo isso. Hoje, de fato, socialmente já não há mais esse tipo de problema.
ainda que há um pouco de discriminação em alguns aspectos menores. Mas o essencial, isso não existe mais, isso foi a causa de muitas injustiças sociais ao longo da história, que a gente não vai aprofundar. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que é muito diferente desigualdade, de dizer que você é igual e diferente. Eu posso dizer que a mulher ela é igual a alguns aspectos do homem e muito diferente em outros. Isso não é uma contradição, são conceitos diferentes. Vou expressar isso agora com muitos exemplos. Mas é isso que vocês têm que ver, que há de fato uma complementaridade entre homem e mulher. E é enriquecedor. É muito bom que haja alguns aspectos que só o homem tem, alguns aspectos que só a mulher tenha, para que juntos, porque foram feitos para se misturar, se enriqueçam mutuamente. É mais uma fonte de união, de amor. Então não há nenhum problema que alguns aspectos sejam diferentes entre homens e mulheres. Eu vou mostrar agora as diferenças imensas. Mas vamos falar primeiro das igualdades. Há muitos aspectos em que a mulher é igual ao homem. Então, a igualdade metafísica. Bom, ela tem a mesma natureza humana, tem a mesma alma, tem a mesma... Esses são termos da metafísica que eu não vou aprofundar com vocês. Mesma essência, mesma participação do ser. São conceitos que se estudam em metafísica. Depois, tem a mesma igualdade antropológica. Evidentemente, mulher e homem são iguais em inteligência, vontade, afetividade, em quantidade. Em parte do aspecto quantitativo, não vejo nenhum problema nesse sentido. São seres humanos, a mesma natureza. Então, não há aí nenhuma diferença, como a gente dizia há pouco. Quando se dizia que a mulher era desigual, havia uma desigualdade antropológica. Então, aí sim, seria uma coisa muito injusta. E há também uma igualdade de cidadania. Ter os mesmos direitos e deveres, ter o mesmo direito de oportunidade de trabalho, voto, salário, tudo isso de fato foi sendo recuperado e nos últimos tempos já está muito melhor do que os anos atrás. Então, isso mostra que homens e mulheres são iguais. Agora, também existem muitas diferenças, que eu acho que é isso que é importante quando a gente pensa no colégio, focar também. Existem diferenças biológicas, diferenças afetivas e diferenças de aprendizagem. De fato, mulher aprende diferente de homem. Isso já vamos mostrar daqui a pouco alguns exemplos. Mas vamos aprofundar nisso aqui. Que diferenças existem? Diferenças biológicas são imensas, só pensando no mundo hormonal, desculpe as mulheres aqui presentes, mas se a gente for aprofundar os graus de testosterona e de oxitocina, são tão grandes nas mulheres entre os homens, que isso dá um monte de reações diferentes, de comportamentos, de escolhas, que não vou aprofundar aqui com vocês. Mas, enfim, não vou expressar todos esses exemplos, mas para vocês perceberem que, do ponto de vista hormonal, as diferenças são muito grandes, que trazem consequências para o mundo real, para o mundo do dia a dia. Depois, trouxe aqui três exemplos do Calvin. Vocês gostam de Calvin? Vejam só que interessante. Lá veio um carro e exporta 320 km por hora. Lá veio um caminhão de cimento, cuidado! E lá veio um caminhão com produtos químicos. Não! Isso vai ser legal! A Duda queria uma criança dessa. Ela tem uma filha depois com 11 anos, eu conheço muito bem. A menina vibra com um negócio desse. Isso foi uma construção social? Meu Deus do céu, eu acho que haja construção social para esse tipo de reação, né? Quer ver outro, né? Os meninos, por causa de um grau de nível de testosterona, eles vibram com tudo que é louco, é lama, é briga, é pedrada, né? A garota adora ir para o barro, né? Adora ir para tudo que é subir em árvore, coisa assim perigosa, não é verdade? Né? A menina não faz isso. Por quê? Porque ele tem testosterona, tem um problema hormonal, simplesmente ele foi programado pela natureza para ter esse tipo de agressividade que é importante para a sua função social. Depois, o testosterona também dá uma capacidade maior de competitividade. Eu leio aqui para vocês
o nosso... Está muito ruim aqui a letra, mas... No fundo, esse era um concurso, né? Onde o Calvin perdeu e o amiguinho dele, lá, o Haroldo, vai consolando. Pô, peraí, a gente ganha, a gente pega, não tem nenhum problema. Não, foi injusto, um absurdo e tal. O importante é que nós perdemos! Então, quer dizer, essa agressividade não é muito próprio do mundo feminino, ainda que a agressividade de outro tipo, muito maior às vezes. E eu quero mostrar, então, que as diferenças hormonais são imensas. Diferenças sensoriais, então, atenção agora, aí são muito claras. Sabia que o ouvido feminino é muito mais sensível que o ouvido masculino? Eu dando essa palestra aqui, no microfone um pouco alto, eu falo muito alto, os homens estão achando normal. As meninas ficaram já no fundo lá, né? Porque estão achando que estão um pouco agressivo, né? Acontece isso efetivamente. Isso já se viu vários problemas em sala de aula, quando um professor dando aulas para as mulheres e é muito agressivo, a aluna já tem uma certa nada assim, não quero esse professor, não gosto, ele é muito chato, elas falam isso só por tom de voz, o ouvido do feminino ela é muito mais, talvez para escutar o bebezinho quando nasceu lá, né, aquela voz. A retina feminina tem células P que são muito mais sensíveis às cores do que os homens. Você pega um trabalho de lápis, as meninas fazem cheio de lápis de cor, aquela coisa toda, né? Enquanto os meninos, uma coisa branca e preta ali tá bom, tá maravilhoso, o que importa é ação, movimento, né? Então olha como isso é importante, por exemplo, numa avaliação. Um professor, ele vai avaliar se tem movimento, se tem ação. Uma professora vai avaliar se tem cores, se está estética e tal. Então, só isso o professor já está sendo injusto com as meninas ou o professor com os meninos. Enfim, vai haver problemas de valor, né? Uma vez que a sua retina não capta tudo do mesmo jeito. O homem tem maior acuidade visual, mais força muscular. Eu sempre digo assim, no dia que a Copa do Mundo for meninos e meninas misturados, eu aceito, né, que o homem é igual, né? Em vez da Olimpíada que vai começar agora, em vez de prova de 100 metros rasos igual, aí a gente conversa sobre esse assunto. E de fato, né, do ponto de vista físico também há muitas diferenças entre homens e mulheres. As mulheres têm maior capacidade de expressar e captar a afetividade, a gente sabe, são muito mais meigas, muito mais detalhistas, elas preparam muito mais uma festa, uma mesa e tal. Os homens aquela coisa tosca, aquela coisa tal, nem percebem, as mães se irritam muito com isso, etc. Os homens têm maior capacidade de abstração e analogia. Meninos em sala de aula são muito mais impulsivos, muito menos ordenados, tem muito mais dificuldade de concentração. Quem dá aula nessas idades, você percebe, né? Quem é que fica sempre na frente, né? Quem tem quase com o caderno tudo bonitinho, né? E como é que são os meninos? Os meninos têm uma afetividade um pouco dura, são insensíveis, mas depois, quando chegam na adolescência, começam a mudar e ficam até, às vezes, melhor que as meninas, mas no começo ficam assim. Tem muito mais dificuldade no raciocínio, tem mais capacidade para o raciocínio abstrato, enfim, são muito mais lógicos em alguns aspectos, e preferem explicações analíticas. Já as meninas, isso tudo são trabalhos de estudos de vários autores, obviamente, estou trazendo aqui uma coletânea, elas são muito mais ordenadas, pontuais, constantes, expressam-se muito melhor, têm uma afetividade muito delicada, são muito bons para a área de humanas, de português, de linguagem. Até os 11 anos de idade, elas são sempre melhores em português, em sala de aula, podem perceber isso. Depois chega nessa idade, os estados em matemática, elas não. Por quê? Por causa dessas diferenças natas que cada um tem. Então, obviamente, quando você junta os dois em sala de aula, as meninas vão ganhar dos meninos, os meninos vão se achar burros em português e as meninas, pelo contrário, vão se achar burras em matemática e comparando com os meninos. Agora, se você separa, elas vão ter comparações só com as iguais, ou os pares. Então, o que se nota nos estudos é que você separou meninos e meninas, eles ficam melhor em matemática e os meninos ficam melhor em português. Isso é estatística e estudo. Interessante, porque não há
né, a inibição, a comparação, a inveja, comparando com uma coisa natural, quando você recebe algumas notas de prova. Eu sei que os meninos na educação infantil fundamental 1 precisam 8 intervalos pequenos, enquanto que as meninas bastam 1 ou 2. Eles têm uma energia, eles têm que gastar, eles têm que bater, eles têm que tal. Então, muitas escolas castigam os meninos e repreendem e tal, e não pensaram que ele é menino, gente, não é igual às meninas. Aaron é muito desobediente, ele é muito rebelde. Não, ele é homem, Criança de 2 anos a gente já percebe. Claro. Primeira dificuldade hoje social sobre esse tema é que os pais, todos os pais de vocês, foram educados em educação mista. Não sabe o que é uma educação separada. Então, como é que eles vão poder julgar se é bom ou mal, se não sabem o que é? Então, obviamente, o primeiro trabalho que nós vamos ter que ter aqui no colégio é todo esse assunto, explicar as vantagens da educação personalizada, como estamos falando com vocês hoje. E o grande problema deles é esse. E a socialização? Como é que as crianças vão ficar sem saber se relacionar entre meninos e meninas? A escola tem que preparar para a socialização também. E eu penso, sem dúvida, e eu penso que a melhor maneira de você preparar para a socialização é você, como já disse no começo da palestra, ajudar as crianças a saber quem eles são. E sabem que até os 11 anos de idade, a consolidação do sexo, da sua identidade, se fortalece com os iguais. E é o que a gente vê, inclusive, na escola infantil, no fundamental. Eles mesmos se juntam, né? Você se juntava com seus colegas na escola, lembram disso? Ninguém ficava separando, porque é o natural, o cara precisa estar com os mesmos, iguais, para se consolidar. Depois que você se consolida bem, já sei quem eu sou, então eu começo a despertar para um outro, para um sexo oposto, que é o próprio da puberdade, da adolescência, que é a fase ideal para isso. Mas se você antecipa muito isso, será que seria bom? Por que essas confusões que existem hoje tanto por aí, e toda essa onda horrível da ideologia de gênero, que eu não vou aprofundar, por que existe tudo isso? Porque de fato tem gente que não se consolidou nunca no seu sexo. Esse é uma defesa da educação. Não porque o cara nasceu assim, é porque ele foi mal educado. Por isso é muito importante que vocês saibam que o primeiro lugar da socialização é a família. Agora, a escola não é a grande responsável inicial por isso, é a família e os outros ambientes que a criança pode viver. Né? Tem um clube, tem um play, tem uma rua, tem o prédio. Não precisa da escola inicialmente para isso, né? Depois sim, mas no começo é muito mais importante que você fortaleça a educação do que a socialização. Eu acho que o mais importante é você dar a base para uma boa socialização futura. Então, quero que vocês percebam que a educação mista, interessante, ninguém questiona ela. Eu questiono. Está indo bem a educação mista? Está bem do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista psicológico? Não está, gente. Mas ninguém questiona. Eu questiono. Sabe por quê? O estudo que eu fiz com a Adriana mostrou que a educação mista não cumpriu as suas promessas, que era buscar a igualdade, né? Vamos misturar para ser homem igual a mulher. Não conseguiu. Hoje o que está acontecendo, sabe o que é? A mulher está muito na frente do homem. Sabiam disso? Todos os vestibulares, todos os concursos públicos, todas as salas de aula, as mulheres ganham de longe dos homens. Por quê? A educação mista. Eu que sou homem estou defendendo os meus direitos. Nada como dar mulheres aqui. Mas saibam que os estudos mesmo que trouxe o governo brasileiro recentes mostram isso. As mulheres estão sempre na frente da conclusão da 4ª série, 8ª série, ensino médio, ensino superior. Sempre na frente.
Por quê? Porque elas foram, de fato, privilegiadas pela educação mista, porque elas estão muito mais maduras, têm muito mais professora mulher, não é? Na sala de aula. E aí vem o tema da Adriana, que ela vai expor daqui a pouco, que é justamente, né, em tentar falar sobre esse tema aí, o papel dos homens na educação. Agora, concluindo, esse é o último slide, que também é o meu segundo slide preferido. O primeiro eu já falei há pouco daqueles 3 motores, esse é o meu segundo slide preferido. Eu gosto de muitas palestras, como que um fechamento que nós falamos. Sabem, o que é educar uma pessoa humana? Em primeiríssimo lugar, é fazer com que ela conheça a verdade com a inteligência dela, a razão dela, aquele primeiro motor, lembra? E a gente percebe que a criança tem imensa força para descobrir as coisas, está louca para conhecer, etc. Mas não basta só conhecer a verdade, precisa também o que, pessoal? Querer viver e escolher a verdade. Eu não basta só saber que tal bolo que a gente vai comer agora tem tantas calorias, mas eu tenho que saber controlar e dizer não e comer só um pedacinho, viu, Adriana? E não 2 pedaços, né? Porque senão vai dar problema. Isso chama-se escolher a verdade, que é a potência da vontade que faz todo esse trabalho. Na medida que você vai educando uma criança assim, ela começa a entender: opa, tem uma estrada que me leva aonde, Ricardo? A felicidade. Há coisas que eu escolho que me mantêm na estrada do bem. Há uma série de coisas que, se eu escolho sair da estrada, eu me ferro, não sou feliz, me arrependo e quero voltar para a estrada do bem. Não consigo. Então é muito importante que desde a educação infantil haja uma educação ética, que no fundo é despertar na criança aquilo que já está dentro dela, que é a lei natural, que alguns autores chamam de manual de instrução do ser humano, da pessoa humana, que diz: faz isso e você será feliz, não faça isso e você ficará no bem. Você tem que ir despertando. Por isso aqui, o tema da tarde, eu vou falar sobre a importância das virtudes, educar a criança na educação das capacidades socioemocionais, tem a ver com isso. Você vai educando a criança a saber que existe sim, né, um certo e errado, um bem e um mal, tem uns limites, educar nos limites para a pessoa ser feliz é uma ciência, não é assim fácil, não, mas preciso muito então de um professor bom, que me dê uma certa direção, uma mãe, um pai, que tenha um certo conhecimento já sobre esse bem e mal, sobre o que vale a pena da vida, e vai encaminhando sempre a viver dentro dessa estrada. É a autoridade boa, não o autoritarismo ruim, que leva as pessoas só pela força, não pela verdade, pelo conhecimento. Depois vem toda a defesa de uma tradição. Sabia que tudo que nós ensinamos tem muitos anos, e a ética tem 25 séculos. Imagina um cara hoje do século XXI chega: joga tudo isso no lixo, vamos começar do zero. Pô, tá maluco, cara? Há 25 séculos que os homens estão estudando o que é certo, o que é errado. Tu vai desprezar isso? Quer ser moderno? Você vai ser retrógrado, tu vai voltar aos erros do passado. Não é? Então, muito importante isso. E aqui, sabe que o Colégio Porto Real também tem a sua religião, é católico, apostólico, romano, e também, bem ou mal, defende a formação católica. E é muito importante também ir dando algum sentido de fé. Dizer que, olha, a sua fé, a sua religião foi revelada. Você tem conhecimentos que Deus te revelou. Se você não tivesse ouvido o que Deus te revelou, você não chegaria lá, mas você pode estudar, você tem acesso a essas fontes. É muito bom que você lá também estudando, desde pequenininho, esses aspectos. Então, são aspectos, autoridade, tradição, revelação, que fortalecem essa estrada, esse meio fio, né? Você pode ser um cara muito seguro se quiser. Se você ajuda a sua criança a pensar nas coisas e a escolher em função do certo e errado, a sua filha vai se ter uma pessoa muito boa, é verdade?
Mas elas querem isso, mesmo sabendo quando é criança? Não. A natureza delas quer sempre o mais fácil, o proibido no começo. Por isso é muito importante educar o que, Beth? Nas virtudes. Aí vem a importância das virtudes. Elas me facilitam descobrir essa estrada e caminhar nela. Chamado bens internos às capacidades socioemocionais, vai ser o nosso tema da tarde. Por isso, uma criança sem virtudes, ela é muito fraca para andar nessa estrada, porque a estrada é de subida. A estrada é difícil. Eu quero ir para a praia, eu quero ficar no fácil, eu quero descer da ladeira abaixo, porque a minha natureza pede sem esforço. Então, sem virtudes, eu jamais consegui perseverar no bem, porque a estrada me exige esforço, e eu não estou muito afim de fazer esse esforço. E por fim, quando você educa a sua criança, pessoal, agora é o momento mágico da palestra, quando você vai educando nas virtudes, vai educando, qual é a conclusão? Como é que eu sei se ela está boa? Como é que eu sei que eu alcancei o objetivo? Quando ela tem uma transcendência, isto é, uma naturalidade para o outro, o amor ao outro que me leva à descoberta da minha própria identidade. Bem-vinda à educação personalizada. Eu descubro quem eu sou. Veja, olha o processo que exige a pessoa se descobrir e se tornar uma pessoa feliz. Descobrir a sua própria estrada dentro do bem, da ética. Cada um de vocês, cada criança tem a sua própria estrada. Entendeu? A minha própria estrada. Educação personalizada é isso. Eu ajudo a criança a se encontrar. Sou esse. Sabe o que acontece às vezes? O cara até descobre que ele é esse, mas ele não está preparado para aceitar essa educação, essa missão. Por quê? Porque não foi preparado pelas virtudes. Já vi muita gente fracassar no seu projeto de vida por causa disso, porque não estava preparado psicologicamente, desde a educação infantil, fundamental 1 e 2, a dizer sim para si mesmo. É isso, você deve dizer sim para si mesmo. Você é que vai se tornar feliz ou não. Você é responsável pela sua própria felicidade. Não joga para os outros a culpa, você é responsável. Você vai ser feliz se você quiser. E se você for um professor responsável em querer ajudar os seus colegas, seus queridos alunos, a dizer que sim para ele mesmo. Eu preciso da educação personalizada, gente. Com isso, eu acho que podemos terminar essa primeira parte. Sei que foi muito denso, eu avisei, né? Mas deu para perceber que isso aqui é tudo muito bonito, né? Tudo muito lógico. Você vai aprofundando em todas essas ideias, você vai se tornando um professor diferenciado. Você sabe o que tem que fazer em sala de aula, você sabe o que você tem que se preparar, e a tua motivação profissional é outra, né? Você não vive para ganhar um salário porque ensina matemática, né? Pô, isso é muito pobre, né? Nunca vai ser um bom professor assim. Agora, se você é um bom professor que, através da matemática, da história, do português, da geografia, você está formando pessoas, pô, a tua vida tem um sentido muito profundo.